Dá uma olhadinha no último parágrafo aqui, ó. A auditoria das demonstrações. Olha aqui o último parágrafo. Eu tô com a PNG disso aí, não tem? Divide o dinheiro, somador, multiplica, vai, volta, soque, pá, pá, pum, pum. E aí? Tem a expressão em inglês, to cook the books, né? Literalmente cozinhar o livro. É isso, né? Aí lá na aula, a gente vai discutir uma série, porque se você quer de fato ser um bom analista de investimentos, você tem que entender aquela demonstração financeira, fato. Né? Então lá na aula a gente vai discutir alguns ajustes, vamos discutir alguns grandes grupos contábeis e alguns ajustes ou algumas situações onde você tem que ter ou deveria ter um pouco mais de atenção. Né? Então, tem alguns exemplos aqui que eu dei. Né? Deixa eu citar uma coisa aqui próxima para vocês entenderem. Por exemplo, eu tenho uma ideia. A gente vai explorar petróleo no fundo do mar, a gente vai colocar todo aquele equipamento lá no fundo do mar, extrair, depois a gente larga aquilo lá, ninguém vai ver mesmo, são 10 mil metros, 5 mil metros, 3 mil metros, que tal? O que vocês acham? Até vazar óleo, você simultar tudo. Não, a gente já esgotou o óleo, pronto. Tiramos tudo que tinha. Vamos deixar aquilo lá embaixo, vocês topam? Não posso fazer isso, né? Se não por motivação minha, mas a legislação me obriga a retirar aquilo e arrumar aquilo ali, né? Então tem um custo associado a essa desmobilização de ativos. Esse custo, vocês têm que pensar o seguinte, gente, todos esses dados que estão referenciados nas demonstrações financeiras são estimativas. E você tem várias empresas no setor. Então você tem como fazer comparações de empresas que estão sendo mais conservadoras ou menos conservadoras nas estimativas. Então você não precisa ficar com a opinião só da auditoria. Eu não estou falando que a auditoria está fazendo algo errado. Ela está confortável com a estimativa que a empresa fez naquele momento. Mas você pode olhar para os pares da empresa para ver o que eles estão fazendo e você fazer o ajuste na valuation. Você pode olhar para empresas de petróleo do mundo inteiro e checar se as estimativas estão sendo condizentes, por exemplo, com o que a Petrobras está fazendo no Brasil. Ah, mas a realidade é diferente. Mas você é especialista da área de petróleo e gás. Você entende essas diferenças e consegue fazer esses ajustes. Já fica aqui mais um takeaway. Você, quando é avalista de empresa, ou quando você avalia empresa, você avalia normalmente empresas de um setor específico. Dificilmente você vai ter alguém que avalie empresa de todos os setores. Porque você precisa conhecer aquele setor bem. Ok? Você precisa conhecer o negócio. Então, via de regra, quem analisa petróleo e gás, analisa petróleo e gás. Quem faz mineração, quem faz tecnologia e por aí vai. Quem faz infraestrutura, por exemplo, estrada de rodagem, ferrovia, então, enfim. Outro exemplo, então aqui, por exemplo, petróleo e gás, mineração. A mina pode ficar o buraco aberto lá? Vou parar aqui que senão vai dar discussão. Não. Bilhões, tá. Provisões. Tem um caso recente de uma empresa que se chama Bayer, que comprou uma outra empresa que se chama Monsanto. Quem quer me contar um pouco mais sobre essa história? Tem uma discussão na justiça que já estava acontecendo antes da efetiva aquisição. Tinha uma provisão lá no balanço associada a essa discussão que se mostrou muito inferior ao efetivo dispêndio que vai ter que ser feito. Ou seja, a aquisição da Monsanto pela Bayer provavelmente vai destruir valor na Bayer. Provavelmente. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Né? São tipos de ajustes que você, como analista, você pode fazer no seu cálculo. Você não vai mudar o balanço da empresa, você vai mudar o seu cálculo. E você vai chegar à conclusão, talvez, que o valor intrínseco ou o valor justo que você entende para aquele investimento
é maior ou menor do que o valor de mercado. E aí você toma a decisão se compra ou vende. Ok? Fez sentido? Tá? Então, todos esses ajustes aqui, a gente bate um papo em sala de aula. Tá? Olha que interessante, só antes de... Se vocês vierem a participar de um processo de avaliação lá na frente, se vocês estiverem adquirindo alguma coisa, e aí eu estou falando de empresa pequena, grande, média, mega, pode ser o botequim da esquina que você está comprando. Você vai entrar lá na empresa que você está comprando e vai fazer uma coisa que chama due diligence. Você vai olhar os dados dessa empresa, não vai? Ou você vai pagar o que o cara está te pedindo sem dar uma olhada? Não, você vai olhar. Né? Se você ficou em dúvida sobre o valor justo, como normalmente a gente vai ficar, você pode fazer uma coisa interessante. Suponha que você considera o valor justo para aquele negócio 500 mil. Um restaurante que você está adquirindo, 500 mil reais. Mas tem uma demanda judicial associada aos trabalhadores que você acha que pode dar um problema e que pode custar 200 mil reais. O que você pode fazer? Você pode pagar os 300 mil e deixar os 200 mil numa coisa que a gente chama de escrow account, uma conta depositária. Se dali a X anos, 2 anos, aquele gasto não surgir, aquele dinheiro vai ser liberado para o vendedor da empresa. Se o gasto surgir, você usa o dinheiro dessa escrow account para aquele gasto. Isso é muito comum. Isso viabiliza uma série de aquisições no mercado. Né? Porque às vezes o que falta não é chegar a um valor que se considera justo para ambas as partes, mas sim uma discussão intrínseca sobre algum ponto dentro dessa empresa. Então a gente guarda um pouquinho daqueles recursos para isso. Uma coisa que a gente chama de escrow account. Muito comum, muito comum. Tá? Vocês vão ver isso direto aí quando vocês estiverem estudando essa área. Tá? Tudo isso para chegar em múltiplos e falar que tem uma forma muito mais fácil de fazer. Não, não é bem assim. Hã? Time de futebol. Cria um múltiplo para avaliar um time de futebol. O que é um múltiplo? Aqui, ó. Deixa eu fazer de uma outra forma. Quanto vale 1 metro quadrado de um apartamento na Asa Norte, Brasília? Sua melhor estimativa? 90 mil não, eu vou embora de Brasília. 90 mil eu vou embora de Brasília agora. 8 mil, o que mais aqui? 10 mil. 10 mil. Eu falei que tipo de apartamento? Eu falei se é velho ou novo? Se está na planta ou não? Se é pequeno. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, vamos tentar padronizar isso o máximo possível, ok? Quanto mais a gente padroniza, mais a gente chega numa coisa comum. E se a gente chegar a algo que é suficientemente padronizado, a gente pode comparar os preços, concordam? Então se eu disser, apartamento de 3 quartos com uma vaga na garagem até 5 anos na quadra 212 da Asa Norte. Pronto. Agora eu dei uma padronizada boa, não dei? Agora a gente pode comparar melhor. Sim? E é isso que a gente vai fazer em múltiplos. A gente vai tentar restringir, criar esses ativos que são, né, mais próximos, padronizados, similares e comparar esses valores. Tá? Por exemplo, tem um múltiplo que é o valor da empresa, que eu vou chamar de EV, tá? De Enterprise Value, valor da empresa, sobre o fluxo de caixa livre operacional que ela gera. Não é exatamente isso, mas isso aqui é uma proxy, um termo muito usado no mercado, EBITDA. Né? Lucro antes de juros, tributos, depreciação e amortização. Tá? Em português, LAGIDA. Em inglês, EBITDA. Ok? Vamos supor que a gente calcule esse múltiplo aqui para todas as empresas do segmento de varejo no Brasil. Não, telefonia. Telefonia. Hã? Então a gente calcula da Oi, da Vivo, todas as outras. Então a gente chega aqui no múltiplo, por exemplo. A Oi está sendo negociada a, por exemplo, que significa 3 vezes o fluxo de caixa que ela gera por ano.
sei lá, então o múltiplo vai dar 3. A Vivo está sendo negociada, por exemplo, a 4 vezes o fluxo de caixa que ela gera por ano. Beleza? A gente pode comparar isso aqui para ver se esse ativo está caro ou se esse ativo está barato. Parece simples. É fácil de calcular e é relativamente fácil de comparar, né? Só que essas empresas podem estar em momentos muito diferentes do negócio. Então pode ter uma razão para essa estar sendo negociada por um múltiplo menor que essa. Mas é uma ideia interessante, não é? Comparar múltiplos. Pensa, é uma forma interessante de você checar o teu método anterior. Você calculou o valor da empresa, ou do projeto, ou do restaurante, ou de sei lá o que foi. Chegou lá pelo fluxo de caixa descontado em 5 milhões de reais. Usa o múltiplo do setor e vê se esses 5 milhões fazem sentido. Se você chegou com múltiplo a um valor muito diferente, pode ter alguma coisa errada na tua conta. Então, múltiplos vão ser usados concomitantemente com o método de fluxo de caixa descontado. Para checar mesmo. É fácil, é rápido. É relativamente fácil, é relativamente rápido. Combinado? Então, tem análise por fluxo de caixa descontado e análise por múltiplo. Tá? E agora eu vou voltar ao time de futebol. Poderíamos criar um múltiplo, que tal? Um time vale quanto ele gera de receita dividido pela média dos pontos no campeonato dos últimos 10 anos? Será que a gente pode criar um múltiplo desse? A gente pode criar um múltiplo que a gente quiser, desde que ele faça sentido financeiro e econômico. Então essa é uma outra vantagem do múltiplo, né? Eu posso adaptar para vários setores. Nem sempre eu vou ter uma estimativa boa para fazer o fluxo de caixa descontado. Em algumas situações, o múltiplo vai ser minha única alternativa. O sonho de todo mundo? Abrir a startup que vai se tornar o novo unicórnio. Que tal? Que vai ser avaliada por R$1 bilhão ou de dólares, que tal? Eu tenho uma ideia ótima. Alguém quer entrar comigo? Vamos, hein? É fácil montar um fluxo de caixa para os próximos 10 anos de uma startup? É praticamente impossível. Então vocês já viram que o fluxo de caixa descontado não serve para tudo. Aqui é um exemplo claro. Aqui você vai ter que usar, por exemplo, alguma coisa associada a múltiplos. Deixa eu mostrar para vocês. Conhece essa empresa? Já ouvi falar. Ótimo. Essas são todas as rodadas de investimento nessa empresa antes da abertura de capital dela na bolsa. Ok? Antes de abrir o capital, quando ela começou, o que ela era? Era uma ideia. Essa ideia foi transformada numa empresa, uma startup. Essa startup foi crescendo. E a cada momento que essa startup precisava de dinheiro para crescer ainda mais, alguém aportava recurso. Quando alguém aportava recurso, o que esse alguém era obrigado a fazer? Como é que você vai... Você está colocando 100 milhões nessa empresa. Qual é o percentual da empresa que você está comprando? Você está colocando 100 milhões de reais na empresa. Isso equivale a quanto do capital social dessa empresa? O que você precisa fazer? Uma valuation. Você vai pagar 100 milhões por quanto? Por 2% da empresa? 3, 4, 5? Você precisa fazer isso aqui. Todas as vezes que você faz o aporte, você está fazendo esse exercício. Sim ou não? E essas são as valuations intermediárias nesses pontos do tempo. Cadê? Tá? Via de regra, como é que a gente vai fazer lá em startups? A gente vai usar um múltiplo de uma empresa que se assemelha de alguma forma àquilo, e eu sei que vocês vão ficar com raiva de mim, porque vão ter startups tão originais que talvez não exista nada semelhante, né? Mas de alguma forma a gente vai usar algum múltiplo de alguma coisa semelhante. Tá? Então, por exemplo, se alguma coisa semelhante está sendo negociado a 10 vezes a geração de caixa dela, ou a 10 vezes, geração de caixa não é um bom termo para startup, mas
a 10 vezes o volume de receita, algo do gênero, a gente vai usar um múltiplo de algo que seja minimamente comparável. E a gente vai trazer isso a valor presente. Tá? Claro que startups negociam a múltiplos muito mais altos ou muito mais baixos que empresas maduras? A startup é mais baixo? Por que é mais alto? Por que é mais baixo? Startup é um processo especulativo também. A consolidada, a empresa consolidada já tem um histórico de crescimento, já é mais madura, o potencial de crescimento é menor, então eu estou fazendo o teu ponto. A startup tem um potencial de crescimento via de regra maior, portanto ela é negociada a múltiplos mais altos. Né? Então eu vou pagar, ao invés de pagar 10 vezes a geração de caixa, eu vou pagar 30 vezes a geração de caixa, porque hoje ela está gerando pouquinho caixa, mas o potencial de crescimento, eu estou olhando para frente. Então uma startup é negociada no início a múltiplos muito mais altos. Desculpa. Excelente. Mas o risco também é muito mais alto que essa empresa madura. Então eu vou negociar múltiplos muito mais altos, mas eu vou trazer a valor presente por uma taxa muito mais alta também. Então quando vocês forem olhar para as taxas de juros que esses agentes aqui usam, esses são os agentes desse ecossistema. Né? Alguém tem uma ideia boa para a gente fazer uma startup aqui? Se tiver, fale agora. Você tem aí alguns minutos. Então, quando você me disser, a gente vai encontrar alguém nessa sala para colocar o primeiro volume de recursos do negócio. Essa primeira pessoa chama-se investidor anjo. Literalmente. Caiu do céu e vai colocar o dinheiro no nosso negócio, que até o momento é uma ideia, ou algo muito parecido com uma ideia. Aí esse anjo vai ajudar a estruturar essa ideia em algo parecido com um negócio. A empresa começou a crescer, precisa de mais dinheiro. O anjo somos nós. Eu estou supondo que aqui todo mundo tem 50 mil para colocar no negócio, pode ser? Fácil. Na carteira? Tá, hora. É isso que eu imaginava. Turma boa. Né? Mas vai chegar um momento que 50 mil não vai ser mais suficiente, a gente vai precisar de 500 mil. Deixou de ser o anjo. Né? Depende do mercado, né? O anjo lá na Califórnia deve ser muito mais que 50 mil. Passou a ser o Venture Capitalist, né? O Venture Capital é alguém que vai colocar 500 mil, 1 milhão e vai transformar essa pequena empresa numa empresa um pouquinho maior. Ela vai crescendo, 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 sai o Venture Capitalist e entra o Private Equity. Esse cara vai transformar essa empresa ou vai injetar recursos para ela se transformar numa empresa ainda maior. Por fim, como é que esse cara sai? Abre-se o capital da empresa na bolsa. Ele sai vendendo a ação para nós outros que compramos na bolsa, no famoso IPO. Esse é o ecossistema de startups. Se você quer trabalhar com isso, se você gosta disso, você tem que fazer parte desse ecossistema, em algum lugar. Aqui. Tá? Esses caras, quando colocam o dinheiro nas fases iniciais da empresa, eles vão exigir uma taxa de retorno brutalmente alta vis-à-vis as taxas normais para empresas parecidas, mais maduras. Então, se exige, por exemplo, 5% para uma empresa madura, vai se exigir 30%, 40% para essa. É meio que a lógica de qualquer investimento de alto risco, né? Porque a probabilidade de ganho, vamos dizer, pode ser alta, mas o risco também é lá nas alturas. É a lógica de qualquer investimento com muito risco, com pouco risco, com risco. Se tem risco, nós estamos falando da fronteira risco-retorno. Mais risco é mais retorno que eu exijo. Ponto. Beleza? Fez sentido?